Senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos ao Por Dentro das Marcas de hoje. Que você viu, olha só, em clima rural, não é para menos. A gente vai falar de uma empresa que trabalha com produção personalizada de tratores. Aliás, 100% brasileira essa empresa, hein, gente? Tá aqui no interior de São Paulo, na cidade de Indaiatuba. Olha só que legal. A gente vai mostrar os bastidores de uma empresa que tem, na realidade, um cubo mágico na mão. Como é que você vai nichar, fazer um produto personalizado para cada propriedade com um custo que caiba no bolso e faça sentido? Já pensou em nichar o seu segmento? Então, chega mais, o programa está só começando, fica até o fim, bora, porque tem muito trabalho pela frente. Eu vou aproveitar aqui para andar de trator. Oi, Nelson, tudo bem? Olá, Gustavo, como é que tá? Tudo bem? Jóia, obrigado por receber a equipe do canal Empreender, viu? Não, é um prazer estar aqui com vocês, certo, né? Contar um pouquinho aí da nossa empresa para vocês. Bom, gente, na edição de hoje aqui do Por Dentro das Marcas, como eu falei no começo, né? A gente sempre abre o programa já revelando o lugar onde nós estamos, Agritech. Hoje a gente vai falar com você que tem, de repente, uma pequena propriedade, você é um médio produtor e, de repente, está buscando máquinas para atender e melhorar ainda a tua operação. Aqui, olha, eles trabalham exatamente com esse nicho. Vamos entender melhor, então, como que funciona, como é que nasceu. A Agritech tem 22 anos, né? A Agritech tem 22 anos, certo? Nasceu, certo, na compra de uma operação de uma multinacional, certo, né? Da Yammer, certo? Que é uma multinacional. E, certo, de lá para cá que a gente vem trabalhando nesse, né? Sempre procurando desenvolver máquinas, certo, adequadas, certo, ao produtor, certo, ao pequeno e médio produtor. Hoje a empresa ela é 100% nacional. Sim, a empresa 100% nacional, a empresa do Grupo Stead, lá de Caxias do Sul, que também, certo, tem outra fabricante de ônibus, caminhões, chassis e tratores, certo, é a Grale. A Grale também faz parte do grupo que a Agritech está inserida. Bom, então vamos entender. 22 anos, Agritech. Obviamente que toda empresa vai evoluindo, vai mudando, vai se recriando e ela tem o objetivo de atender as pequenas propriedades, médias propriedades. Quer dizer, o agricultor que está acompanhando a gente, que já pensou em ter uma máquina, vocês são especialistas nas máquinas para eles. Sim, na verdade a gente trabalha, certo, né? Nossos produtos são tratores, né? De 24 até 82 cavalos. Certo? Então, seria um trator com a potência, certo, para esse nicho de mercado, certo, que é pequenos e médios produtores. Logicamente, tem um grande produtor de café, certo, né, mas certo, é segmentado para culturas aonde, certo, né, exigem, né, tratores específicos, certo? Então, a gente trabalha, né, customizando a necessidade do cliente. É isso que a gente, certo, né, é o nosso propósito, certo? Nós temos, né, nós somos uma empresa nacional, então a gente conhece um pouco mais, certo, da necessidade do cliente. E muitas vezes os outros produtos, certo, dos grandes players, certo, já vem, certo, né, com algumas características e não tem essa variação que nós temos. Bom, gente, você já entendeu que na edição de hoje a gente vai falar de uma empresa que é grande no atendimento, que atende o mercado nacional e ela trabalha com nicho. Tá super em alta isso. E é muito difícil um empresário identificar um nicho para poder trabalhar e explorar. Aqui eles conseguiram. E melhor, customiza da maneira que o cliente necessita. Isso tem a ver com solução, inovação. A gente vai entender também como é que funciona essa customização, porque afinal de contas, a gente quer atender vários clientes no nosso comércio, na nossa loja, só que também não dá para atender muito, todos. Você identifica, de repente, os produtos que mais saem, aí você tem a sua linha, mas dentro disso você consegue agradar de um jeito e de outro vários consumidores com as suas exigências e especificidades. Palavra difícil, saiu. Bom, então vocês entregam esses produtos e ao mesmo tempo estão sempre buscando novidades, porque de repente vocês conversaram com um cliente, é específico para ele. Mas ao mesmo tempo esse produto fica na tua prateleira para você oferecer de repente para outro e pode ser solução para outro. Não, né? Sim. Como é um exemplo, então o que o cafeicultor precisa? Ele precisa de um trator compacto, certo?
Porque para aproveitar, né, a maior área dele, certo, ele tem que plantar, certo, o café dele adensado, ou, né, ou semi-adensado, né, certo? Então, semi-adensado, onde que a máquina que determina essa largura, certo, que ele vai plantar, certo, entre, né, as linhas de café. Então, se você tem um trator, né, super estreito, certo, você faz com que a produtividade dele aumenta, certo, porque ele tem maior, certo, aproveitamento da área, certo, em número de pé de cafés. Então, isso que é a necessidade. Então, hoje nós temos, certo, né, servindo, né, o mercado de café, o trator mais estreito do mercado, né? Então, tem 1,16 m, né, de largura, certo? Certo? E aí que nós conseguimos, certo, né, buscar, certo, né, para café. O produtor vai plantar café, já está sempre pensando em comprar nosso produto, porque não tem o outro similar. Bom, gente, vocês estão vendo que aqui eles acharam um nicho que, de repente, grandes operações que constroem diversos tratores para grandes produtores, talvez não seria interessante uma linha para pequenos produtores. É aí que nasce, então, a Agritech, que já chega a 22 anos. Bom, a gente está falando de inovação, de produtos, agora, quem procura quem? Você vai até o produtor para mostrar Não, o na seu verdade, portfólio ou ele busca? na verdade, certo, né, a gente trabalha com concessionários, né, são empresas que têm uma área definida, certo, né, uma área fechada que eles, certo, têm lá os seus clientes. Então, qualquer interesse, certo, que houver, você tem que procurar o concessionário. Porque essa, né, essa terceirização da comercialização, para que, na verdade, lá o pessoal está perto, conhece os clientes, conhece o mercado, certo? E tem o outro lado, certo? Que é o pós. Então, quer dizer, aquilo que a gente já está acostumado em uma concessionária de carro é aquilo que vocês entregam para o cliente que vai comprar o Isso. trator. Então, certo? Na verdade, ele trabalha dentro de uma área fechada, certo? Né? Por que disso? Né? Então, para que ele, certo, se invista, certo, né, na venda, certo? Ele é exclusivo lá, certo, né? E invista na venda e tem o cliente próximo, certo, né? Para dar assistência técnica. Ele tem treinar mecânica aqui na fábrica, a gente está diante aqui do centro de treinamento nosso, certo? Então, né? E também ter peças de reposição e de uma certa forma dar, certo, uma garantia, certo, do funcionamento do produto, certo, né? 100% do funcionamento do produto, certo? Em pouco tempo ele consegue, certo, né? Se houver um problema, socorrer o cliente. Bom, aqui é uma montadora, uma fábrica, como é que vocês definem? Na verdade, a montadora é aquela que compra os componentes, certo, né? E o componente chega e ele não fabrica, né? Não faz a peça. Aqui na Agritech, em função dessa customização, a gente tem uma variedade de peças grande, então e a gente fabrica aqui, né? Então a gente tem centros, né, de usinagem, certo, para fazer, certo, né, algumas peças que são específicas desses tratores, tá? Então a gente fabrica hoje caixa de transmissão aqui, certo? Né? A parte que é caixa de transmissão e eixo dianteiro, certo? A gente faz aí. Tem uma linha que, em função da tecnologia maior, são os outros tratores de maior potência, a gente importa, né, o que tem a nível de melhor no mundo, certo? Né? E monta esses tratores. Mas então a gente é um misto de fabricante, certo? E montador. Certo? Até porque esses menores aqui, ó, eles não perdem nada para aquelas grandes operações, viu? É só a proporção que diminui. A qualidade é para dar certo e facilitar a operação, né? Porque é isso que todo produtor rural quer. Quer qualidade na hora do trabalho e quer resultado, Sim. né? E agora me conta, qual que é o tamanho aqui da fábrica de vocês? Quantos funcionários você tem? Nós temos 190 funcionários aqui nessa unidade. Na verdade, a gente tem duas unidades, né? Aqui é a fabricante de tratores motocultivadores, certo? E a gente tem outra unidade que é em Caxias do Sul. Né? Então, a empresa, a razão social da empresa é a Agritech Lavrale. Aqui é a divisão Agritech, certo? Que fabrica tratores motocultivadores. E lá em Caxias do Sul a gente tem a divisão Lavrale, que fabrica implementos para os tratores. E a Lavrale, ela caracteriza por fabricar, certo, implementos para pequenos e médios produtores. Certo? Então ela não se preocupa muito com aqueles implementos grandes, certo? Quer dizer, atende internamente. Isso, justamente é abastecer essa linha que nós temos. E também mercado externo. Mercado externo, certo? E também, certo, por outros tratores, certo, de menor potência. Boa. Bom, a gente está falando de nicho, de inovação, de nova tecnologia, de contato direto com o produtor para entender a dinâmica, porque o campo também está se renovando, está se automatizando. Sim. É uma mudança constante que também vem para a máquina, né? Sim. Na verdade, o trator nosso, né, a gente trabalha, né, com motores
certo? Com tecnologia japonesa. Nós importamos, né, da Yamaha do Japão os motores, certo? São motores, né, que têm, certo, né, a nível, né, um domínio mundial, certo? A nível, né, de, de, de características, certo, né? E também tem inovação, né? Motores de trator hoje, certo, obedece, certo, lei de emissões, né? A partir de 2019 já existe, certo, né, o IBAMA e ser emissionados, certo? Então, né, essa é a contribuição também que a gente teve que evoluir em função, certo, de dar proteção para, né, para a natureza. Então, motores de trator hoje na regulamentação brasileira já existe, certo, né, um nível de emissões permitido. Até porque é uma demanda que o mundo está precisando, né? A gente está vendo tanta catástrofe ambiental e claro que a gente tem que mudar o nosso dia a dia pensando no futuro, nas próximas gerações. Também nas próximas gerações que vão tocar a empresa, né? Porque a empresa a gente não imagina que vai acabar, que ela vai perdurar. Isso também acaba sendo um diferencial para você dentro da sua propriedade de dizer para o seu cliente, né? Para de repente o comprador do seu serviço, ó, nós também estamos pensando no planeta porque os nossos tratores também estão preparados para essa nova forma de enxergar o mundo, pensando consciente, pensando verde. Bom, Isso existe já hoje, né, a nível, certo, de país, alguns países, né, europeus, é que compra, certo, se não tiver agricultura sustentável no país que está importando um produto, certo, né, aquele país se recusa já a comprar. Isso já é uma realidade. Existe país hoje, né, da Europa que, certo, e tem vem inspecionar, né? vem inspecionar. Vem pessoalmente saber Sim. realmente é isso que você me disse? Sim, a gente tem alguns clientes, certo, que é para exportação, certo, de uva sem semente lá de Petrolina, certo, que, certo, a propriedade é certificada. Existe a certificação para ele poder mandar, certo, né, a uva dele sem semente, certo, uma uva de boa qualidade, certo, para mandar pela Europa. Isso já é realidade no Brasil. É isso. Bom, gente, o programa está só começando, vamos dar uma volta, entender um pouco mais sobre essa operação. A gente fala sobre agro pouco aqui no programa, a gente vai falar mais. Então, vem aproveitar essa imersão com a gente na Agritech. Vem! Nelson, que bacana, que espaço organizado. Quando a gente fala fábrica, ainda mais, né, de trator, a gente imagina um pouco diferente, né? Não a gente tão limpinho assim, né? Tão organizado, tão tudo muito bem posicionado. Que bacana. Agora, quantos modelos você tem? Quantos você fabrica por aqui? Nós começamos lá, certo, da potência menor, seria 24 cavalos, certo? Aí vem 33 cavalos, 42, né, 57, 75 e 82 cavalos. Então são 6 modelos de tratores, certo? E dentro, né, desses 6 modelos a gente tem uma infinidade de variações. Qual que é, não precisa detalhar muito, mas como que eu sei a potência do motor específico para o meu tipo de cultura? Na verdade, aí, certo, é o dimensional do implemento, né? Que implemento que ele vai você precisar, né? Então, muitas vezes você fala, muitas vezes o trator é compacto, mas o pulverizador tem que ser um grande pulverizador, porque a aplicação é em laranja. Certo? Laranja tem que ter um certo, né? Na pulverização, principalmente, acho que é o principal, né? Aplicação na laranja, certo? É certo que ele precisa atingir uma árvore alta, certo? Então ele precisa ter, certo, uma turbina, certo? Que seja, que eleve, certo, né? E ao mesmo tempo uma estrutura que não tombe, quer dizer, que segure aquele peso. Então é uma potência alta, aí ele vai precisar de um trator de 80 cavalos, mais compacto, né? Então, certo, tem esse lado. Porque aí a potência não necessariamente é para velocidade, mas não, exatamente para na poder verdade, dimensionar o trabalho. Tem também uma velocidade que ele atua, certo? Mas então, é velocidade com relação, certo, ao que ele está fazendo. Então, certo, esse, certo, é o que define a potência do trator. Que você se lembre, teve alguma cultura, algum cliente que veio pedir um trator muito diferente do que você já fez? Não, eu acredito que a gente procura, certo, sempre estar abrangendo, certo, esses mercados, certo? A não ser uma aplicação muito específica, certo, né? Pode, né? Nesses 22 anos de história, né? Mas eu me lembro assim de, não, esse trator eu não faço, né?
certo? Mas Porque isso você não diz pro cliente, ou diz? não é dizendo, A não olha, ser que tá- venha um pedido de uma super máquina grande, que aí já é Isso, outra né? área. Mas é assim, certo? Agora fazer um trator específico para um determinado cliente, mas geralmente ele tem aplicação. É fruta, a gente trabalha no segmento de fruta, certo? Café, certo, né? Horticultura, certo? Esse é o lado, certo? Fruticultura, horticultura, café, certo? Esse é o segmento que a gente está, certo, né? Alinhado, certo? A gente, né? Agora tem alguns tratores para aeroporto, certo? Né? Isso a gente procura legal. fazer também, se adaptar, certo? Às condições que ele precisa. Aí, viu? Ele não lembrava e de repente veio Não, sim, a trazer gente, para aeroporto. inclusive, Legal. né, isso, a gente, inclusive, né, atendeu um cliente agora, trator, que ele precisava de um trator para puxar, né, carregar mala em aeroporto, certo? Né? A gente, né, tem algumas características de, né, também de Mas tem um sinalizador. motivo de ser um trator no aeroporto? Na verdade, é uma máquina, certo, para rebocar. Né? É uma máquina para rebocar, que tem, certo, algumas máquinas que são, né, importadas, sabe, que muitas vezes são grandes máquinas, mas eles são, né, a gente procura adaptar um trator para eles fazerem essa aplicação. Agora, aqui atrás da gente no cenário, vocês vão ver cabines muito legais, porque dá uma condição de trabalho muito diferente do que a gente via antigamente, né? Quer dizer, tinha cabine que o operador da máquina ficava com calor no sol e agora existe a cabine com ar-condicionado. Isso eu já tinha visto em grandes máquinas. Sim. Quem copiou quem? Não, na verdade é assim, certo? Cabine, tudo bem. O lado do conforto é muito interessante, certo? Né? Ter um trator cabinado, tem hoje proprietários, certo? Que, né, tem uma condição, certo? Que possa comprar um trator, certo? Com cabine, ele, logicamente, ele quer trabalhar no conforto. Isso já é uma necessidade, né? Porque tem pó, né? Tem, além do calor, tem a poeira também, certo? Né? Certo? Que ele é protegido. Mas, assim, na linha de tratores compacto, certo? Aplicação com cabine, certo? É aplicação, certo? Na pulverização. Que é também proteção, né? Isso, ele Com tem, relação né, a- ele tem o produto tóxico, certo? o Isso. defensivo agrícola. E ele tem que se proteger. Na verdade, certo? Um trator aberto, ele se protege com EPI, mas não é a mesma coisa. Então, hoje, certo, numa cabine, tem filtro de carvão ativado, que você, certo, realmente filtra certo produto, certo tóxico, né, o produto químico, né, que ele trabalha. Então, isso é uma necessidade, né, em algumas regiões, certo, também é exigido, certo, que nem naquelas certificações que a gente, né, comentou lá atrás, certo, isso é um item praticamente hoje que é obrigatório. Tá? Então, e existe, certo? Hoje o governo também, certo, né? O governo através do Ministério do Trabalho, certo, né? Estipulando um prazo, certo? Está um pouco longo ainda, mas já existe, certo? Essa, né? Para futuramente tornar-se uma obrigatoriedade quando ele faz a pulverização. E aí, nesse caso, o departamento de inovação, o jurídico, fica atento a todas as portarias Não, que sim, são você tem divulgadas que, para você poder tem que já estar, aplicar. você tem que Porque estar. também não pode ser surpreendido pelo cliente, né? Sim. Tem que E- sempre trazer para o cliente a novidade. É interessante que nós aqui fabricamos cabine, certo? Né? Aqui não, mas a empresa, né? A empresa Agritec Lavrar, ela fabrica na unidade lá de Caxias do Sul, são fabricadas essas cabines que vocês estão vendo aqui. Bacana. Agora, por que está tão quieta a fábrica? Na verdade, nós estamos agora na hora de almoço. Aí sim, né? E aí o silêncio paira. Obviamente que vocês ouviram aqui alguns barulhos, porque afinal de contas, né, tem o pessoal que está trabalhando, mas você com certeza está vendo a imagem aí, ó, isso aqui funcionando a todo vapor para que os tratores fiquem prontos 1000 por... Nós ainda fabricamos, né, mil no ano, 1000 por ano. É isso. E aqui nessa fábrica também a gente fabrica cultivadores motorizados, que seria o início da mecanização, certo, para o pequeno produtor. O pessoal que está lá, certo, né, sem uma máquina, sem a mecanização, certo, então a gente vende para esses pequenos produtores. Certo? Bom, a gente falou no início do programa já um pouquinho de como que é o processo de venda dessas máquinas, através de concessionárias. Então, na próxima etapa a gente vai falar sobre quem procura quem, departamento comercial, divulgação, mas o Nelson termina aqui. A gente encontra com ele no fim dessa edição. Combinado? Combinado? É isso. Valeu. Muito obrigado.
Manuel, tudo bem? Bem, Tudo já. Gente, o Manuel é praticamente um software humano aqui da empresa. Sabe por quê? Você sabe, já ouviu falar, engenheiro de produção. É o cara que tem praticamente a visão sistêmica do negócio. É o cara que vai olhando, acho que isso pode mudar isso. Por quê? Olha a grande contradição. A gente falou desde o início do programa que isso aqui é um nicho de mercado. Automaticamente, produção reduzida, mais exclusivo. Só que isso automaticamente leva a preço. Por quê? Não é escala. O que é escala, Gustavo? É quando você produz muito. E aí, você ganha no preço. Aí esse cara aqui tem esse desafio diário, esse cubo mágico. Como é que faz? realmente é um desafio dia a dia, porque assim, fabricar um trator, né? Ele tem especificações que são muito similares a de um automóvel, de um caminhão, ou seja, você requer qualidade, tá? Requer tecnologia, porém com um volume bem diferente dessa área automobilística. Então, assim, é um grande desafio você trabalhar junto à cadeia de fornecimentos, né? Essa cadeia de fornecimento, então tem hora que você tem players de tecnologia que são multinacionais, grandes multinacionais, onde você precisa desenvolver um produto ou um componente, né, específico para o seu produto, tá? E sendo competitivo, além de tudo sendo competitivo. Então, esse é um grande dia a dia que é desafiador. Os programas aqui no Brasil, horas variam muito de sazonalidade, em função de financiamento, enfim. Então, esse é um grande desafio nosso. Até porque não faz sentido você ter uma máquina pequena custando muito mais cara do que uma máquina grande, né? Mas e aí a conta fecha. Quer dizer, o seu pulo do gato você tem, né? E como é que tá no dia a dia de uma empresa em que esses departamentos eles estão trabalhando, estão acontecendo, você a todo momento está comprando, né, estoque, matéria-prima, ao mesmo tempo está buscando nova tecnologia e de repente essa nova tecnologia já automaticamente embarca em determinadas mudanças dentro do veículo, que aí entra tudo isso que você falou. Assim, acho que um ponto importante é assim, nós, como empresa nacional, você já parte de um projeto que esse projeto tem que contemplar que sobreponha essas restrições. Tá? Então você parte de um projeto que tenha a facilidade, primeiro, de você fabricar. Você tem que ter um projeto que você, dentro da tua tecnologia própria de fabricação, montagem e também visando esses fornecedores, tanto aqui nacionais como importados, você tem que encaixar tudo isso. Então, assim, acho que um ponto muito importante é o desenvolvimento do projeto do produto. Legal, que bacana, né? Quer dizer, todo mundo está interligado. A gente está falando de inovação, a gente está falando de linha de produção, só que o mais engraçado é que quando a gente vem em uma empresa como essa, a gente lembra de montadora. A gente já falou que não é montadora. E é muito engraçado isso, né? Porque aqui é uma fábrica. Vocês fabricam tudo. Quer dizer, o quase tudo. Exatamente. Como vocês podem ter verificado, nós partimos desde a fabricação de um eixo, de uma engrenagem, de itens assim que ninguém vê, né? O cliente final, por vezes, não está vendo exatamente isso. Um pino, um parafuso, uma engrenagem, todas essas montagens. Você vê mais a montagem, mas assim, a fabricação do item quase ninguém vê. E é isso que a gente vê, assim, que passa, esse eu acho que é o grande objetivo, é passar ao nosso cliente essa composição, que você está comprando um produto nacional, que nós temos o domínio técnico, o domínio tecnológico do produto. Ou seja, ter a certeza que você não está comprando uma caixa preta. Estou comprando um motor, mas quem é que faz esse motor? Da onde vem essa peça? Então, a gente procura passar ao nosso cliente, principalmente desenvolvendo visitas aqui internamente na fábrica, para que ele verifique isso, sabe? O item sendo fabricado, partindo de uma barra, vamos dizer, de aço, sendo feita a usinagem dele, a fabricação e depois a montagem. Acho que essa visão de conjunto traz essa confiança ao nosso cliente, né? E de repente essa foi a estratégia que vocês utilizaram também para deixar o preço competitivo, porque obviamente que no mercado de hoje em dia a gente ouve muito em terceirização, porque
É muito comum a gente encontrar pequenos escritórios que vão conectando empresas e você tem um produto final. Só que, nesse caso, você agregar a produção sua, específica sua, com os seus funcionários, com a tua montagem, acaba sendo mais rentável pro preço final do que você encomendar de repente de uma outra empresa que faria isso. Ou é por questão cultural mesmo? Eu vejo assim, uma das coisas que se procura desenvolver aqui na empresa, assim, o preço competitivo, por vezes, quando a gente compara face a face junto com o concorrente, às vezes você não tem o melhor preço. Mas quando você começa a mostrar os benefícios que esse produto vai se adequar ao uso É dele, um nicho, né? tá? É o nicho, exatamente é o nicho. Então você tem um produto que tem uma largura, tem uma altura, independente da qualidade, porque de início essa qualidade você só vai sentir após um tempo de uso, mas a hora que você está vendendo a adequação ao uso, isso é custo, isso se torna competitivo. É uma coisa que aqui no Brasil se tem muito pouca cultura. Ainda o brasileiro às vezes vai comprar que nem um carro, ele está muito mais ligado ao, Eu ia falar isso, o conforto. ao E eu- conforto, a interface da telinha, Isso, sabe? o modelo E da ele frente não do está carro. vendo às vezes a segurança que o produto oferece, sabe? Se tem airbag, se tem isso, tem aquele. O brasileiro ainda não tem isso, ao contrário do europeu, que ele vê muito esse lado da economia e segurança. Que é o que na realidade o teu cliente está buscando, porque ele, no fundo, quer uma operação mais fácil e mais rentável. Isso é óbvio. Agora, qual que é o maior desafio nessa história toda? Olha, o maior desafio que nós temos, assim, primeiro, é ter o ser humano, tá? Ter o ser humano ao lado do trabalho. Isso, assim, é uma coisa que hoje a gente tem muita dificuldade, isso precisa de muito treinamento, engajamento, ter essa expertise, a expertise. O conhecimento, eu sempre falo, o conhecimento ele traz essa, assim, a experiência, tá, de se realizar alguma coisa. Tá? E isso está muito ligado a aspectos morais, desenvolvimento morais. Não é só o conhecimento, vamos dizer, o tácito, que é aquilo que a gente vê na escola, tá? Mas também tem os aspectos Essência, morais, tá? Que são as virtudes, tá? E nós somos muito carentes, né? Estamos muito carentes. Estamos passando, assim, o que nós passamos nos últimos 5 anos é indescritível. Então, passou desde situações políticas, econômicas e agora pandemias. Então, isso traz realmente uma dificuldade grande para a empresa. Então, a gente tem que fechar bem essa atribuição do ser humano, sabe? Isso é uma coisa muito importante. Até porque quando a gente está falando de conhecimento, é aquele conhecimento que vai servir de base para, obviamente, operar aqui dentro da empresa e inovar. Porque boas ideias vêm do conhecimento, né? Porque você domina a máquina e você sabe como que ela pode ser utilizada. Mas se você não souber dominar a máquina, você nunca vai conseguir enxergar ela melhor, aprimorada. E aí essa carência que eu acho que você tem, que você definiu aqui, tem a ver com o que muitas empresas têm sentido. Que é como é que vai ser o profissional do futuro? Startups, empresas inovadoras, de repente já nascem com a cara dessa nova geração. Mas e a tua empresa? Que já tem uma história, já tem uma cultura, como agregar e conversar com essa geração que é diferente, é um desafio diário, né? Esse é o ponto, é isso que eu falei, acho que o maior desafio assim, que a gente tem que investir é trazer essa liberdade das pessoas propor, participar, se engajar em desenvolver o projeto, porque hoje, infelizmente, o que aconteceu é que às vezes a pessoa cai muito numa rotina, tá? Aquele trabalho de rotina e não uma rotina de trabalho, isso tem uma diferença muito grande. Tá? Então, assim, dar esse entusiasmo, essa motivação para a equipe, por nós sermos uma empresa nacional, isso é primordial, coisa diferente de você ter uma multinacional que você recebe o desenho pronto, o projeto pronto, as metas prontas. Não, nós temos que criar aqui. Então, quando você tem uma equipe, a gente está investindo em gente nova, sabe, para que venha realmente com a vontade de realizar. Isso, e a vontade isso acontece. de ficar também, né? Exatamente. A vontade, porque quando você valoriza, pelo menos é o que eu estou sentindo, conversando com empresários, gestores, né? Você dá o sentimento de pertença quando você valoriza a ideia do funcionário. E aí ele quer ficar, porque ele quer ver aquele projeto, ele quer implantar, ele quer ver o começo, o meio, enfim. Se ele não cria essa aderência, ele não se sente parte do time.
Isso, efêmero, ele vai tem que embora. fazer parte, ele tem que fazer parte de alguma coisa, porque assim, o ser humano, né, assim, é a mesma coisa que a pessoa às vezes trabalha no escritório, sabe? Não adianta simplesmente você falar para ele, ó, esse aqui é a tua mesa, esse aqui é teu laptop, assim, você tem que deixar ele ter propriedade sobre alguma coisa, que ele coloque alguma coisa, que ele sente, olha, isso aqui é meu pedaço. Então, na indústria também é a mesma coisa, o operador de uma máquina, ele precisa construir, ele precisa dar ideia, participar da liberdade. Olha, se a gente fizer o processo dessa forma, e se eu colocar um dispositivo aqui que vamos medir a peça diferente, é dar essa chance para ele, porque aí ele vai se sentir parte do produto, parte do processo. Aí ele está no teu time. É o famoso assim, vai vestir a camisa, mas tem que dar a camisa para ele vestir. É Né? isso aí. Aliás, é muito bacana, gente. A gente vê pessoas como o Manuel que, olha só quanta experiência que ele tem de vida, de profissional, e buscando, querendo atrair o jovem. Isso é ser seguro do que faz. Quando a gente é seguro do que a gente faz, a gente não tem medo de perder espaço. Quer dizer, se é que a gente perde, porque a gente não perde, a gente agrega. E quando a gente é seguro do que a gente faz, a gente quer o novo, a gente quer inovar, a gente quer mudar, a gente quer manter o que está bom, mas a gente quer estar sempre à frente do concorrente, quer levar sempre a solução melhor para o nosso cliente. Afinal de contas, é isso que traz esse gás de empreendedorismo. E nessa perspectiva, me lembrou um exemplo que eu ouvi esses dias, que é muito interessante. A nova geração não é aquela que vai atrás de um gestor ou de um gerente para, não sei se é o termo correto, mas paparicar. E não estou falando de puxar saco, tá? Mas hoje é o contrário. E são poucas as pessoas que tiveram essa sacada de que você vai ao encontro desse novo profissional, dessa geração mais jovem. Acontece o inverso. Você vai até eles, você carrega eles e você traz essa inovação, essa novidade. É uma inversão. Poucas pessoas têm essa sensibilidade, mas é aquilo que você falou. É percepção, é sensibilidade humana, que aí não é tanto a máquina, a produção, o resultado. É muito sutil, né? Hoje eu diria assim, né, que a oportunidade, que tudo está muito ligado à oportunidade, né? Mas a oportunidade é a junção da sorte com o conhecimento. Então, há momentos, né, que essa sorte se tem. Olha, aconteceu o mercado, aconteceu alguma coisa que nós chamamos sorte, né? Mas não, ela é uma junção, sabe, de você ter o conhecimento, Está né? preparado. Você está preparado. Então, se o time é bom, é porque, né, você tem pessoas que estão dando oportunidade para esse. Tem que ter gente, tem que ter jogador, tem que ter técnico. Então, o time vencedor é a junção de tudo isso. E aqui na Gritec, a gente procura olhar muito esse capital humano que nós temos, né? Bom, já que eu percebi que você é uma pessoa de sensibilidade, eu queria saber de você. Bom, você está aqui dentro da empresa, você está observando a operação inteira, só que você produz para empresas que trabalham com áreas pequenas, médias, e esse é principalmente o nosso público aqui do canal Empreender, que não necessariamente trabalha com agro, mas com as mais diversas áreas. O que você tem sentido dos clientes que procuram essas empresas, quer dizer, e principalmente essas empresas procuram de vocês? Mas sempre nós, de certa forma, não procuramos assim fazer essa divisão. Como também nós somos uma empresa que atende por nicho, né? Então não dá para esse cliente que seja ele aquele cara que está comprando um produto como um pequeno trator, sabe? Ou um grande trator. Tem tempo que fala que o pequeno falando em termos de tamanho, potência, tudo. Aquele que tem um sítio ou aquele que tem uma grande plantação de café. Mas o que você observa nele assim é o mesmo, é a mesma coisa, a mesma necessidade de ter um produto que seja confiável, tá? Que ele se sinta seguro, sabe, que esse produto vai lhe dar aquilo que ele quer em termos de resultado, em termos de economia, rentabilidade. Isso mudou muito, principalmente os mais novos. Os mais novos hoje, assim, eles têm um lado assim, muito ligado à economia, sabe? Porque hoje tá tudo assim, tudo são dados, são especificações que ele traz isso aí como o pai, o avô já eram diferentes, era aquele cara que gostava da marca. Hoje a marca é essa. E quantas marcas entraram? Hoje, pela linha de automóveis, Sim. quantas marcas se tem? Então, hoje você tem que passar
para esse cliente, né, esses dados, essas informações do que o produto oferece, principalmente a nível da adequação dele. Porque assim, o produto o que que é, né? Não existe o produto, eu sempre falo, um produto é a embalagem, né? A embalagem de um solução, serviço. né? É a embalagem de um serviço. O trator, o que que ele faz? É uma máquina de tração para você puxar um implemento, fazer um serviço. Isso aí, então, qualquer produto é embalagem de um serviço. Um carro é um transporte, um meio de transporte. Pode até ser profano isso, né? Mas eu gosto muito de carro, mas assim, dizer que o carro é meio de transporte eu não gosto, né? Mas ele tem que transmitir emoção. Agora, um trator, você também tem que ter um pouco de emoção no trator. Você tem um design, você, Isso que eu ia sabe, falar. tem o estímulo da cor, você tem a beleza, você tem que pôr a beleza. O trator não é mais aquela coisa quadrada com rodas, né? Assim, ele tem que ter um design, né? Tem design, atender aquilo que se propõe. E nessa perspectiva a gente inspira você que está aí do outro lado de ter essa sensibilidade também, de entender que o teu cliente muda. E se você não acompanha, alguém acompanha. Ok? Não é? É isso. Tá bom. Então, Manuel, obrigado pela sua Eu participação que aqui com a agradeço a gente. oportunidade. E é isso. É tão legal ouvir histórias de pessoas que vivem e falam o que vivem. Obrigado. A gente sente isso, a energia. Valeu, parabéns, viu? Obrigado. Obrigado. César, tudo bem? Ô Gustavo, tudo bom? Como é que tá? Tudo bom? jóia. Seja bem-vindo à nossa empresa aqui. Valeu. Gente, o César é responsável pela área comercial e marketing. E agora, bom, estamos em casa, né? Conta aí, qual que é o seu desafio diário? Meu desafio diário é proporcionar o meu produto cada vez mais esteja à vista e que todo mundo, né, observe nossos produtos no mercado agrícola. Mas qual que é a sua estratégia para isso? Se é que dá para dizer, mas o que você usa de ferramenta para conseguir isso? Além das redes sociais, da nossa internet, né, tá? Nós usamos campanhas de venda junto à nossa rede distribuidora. Na internet vocês fazem marketing digital? Como funciona isso? Nós fazemos a divulgação digital, tá? Normalmente quem faz o marketing digital, o marketplace, né, a parte de vendas, são nossas concessionárias. Que buscam um cliente na área de atuação deles. Exatamente. Isso vale para todo o Brasil? Qual que é a abrangência dos concessionários de vocês? Nós atendemos o Brasil todo, nós temos concessionária em todo o Brasil, né? Do Iapoque ao Chuí. Tá? Então, todos os estados praticamente a gente tem concessionárias que atendem o nosso consumidor. E a gente pode dizer que na parte offline, né, que são, enfim, outdoors, aquilo que já era mais tradicional, o que você ainda mantém? Como eu te falei, a nossa rede, ela proporciona, né, toda a região que você vai, em algumas cidades, você vai ver outdoor nosso. Que a rede, ela proporciona junto com a fábrica, a gente desenvolve campanhas, né? Tá? E a própria rede, ela desenvolve outdoor, né, nas pistas, né, justamente para mostrar a marca, divulgação, né? Outra coisa que a gente faz muito, né, junto à rede, são dias de campo. Tá? Então, as redes promovem esses dias de campo. Ou seja, você elege uma fazenda, faz o convite, traz todos os produtores para ver nosso produto. E a fábrica sempre junto com a concessionária promovendo Quer esse dizer, tipo faz de um evento. encontro, de repente um café da manhã, um almoço, chama esses potenciais clientes e ali fazem relacionamento. Isso, normalmente a gente tem um produto novo que o cliente ainda não conhece e o produto precisa ser demonstrado. Então a gente leva o nosso técnico, né, o nosso demonstrador, né, isso tudo com data marcada, né, já, né, com calendário já pré-marcado, e leva o cliente até lá, né, promove um evento, um café da manhã, um próprio churrasco, né, tá? E isso a gente faz com a maioria das concessionárias a nível de Brasil. É uma ferramenta que dá um resultado muito grande, Gustavo. Isso aí é fantástico para nós, entendeu? Porque o produtor está lá, ele está vendo o produto, né? A gente oferece ele subir no produto, porque 100% que está ali é produtor. Então ele está com a máquina, ele sobe na máquina, ele consegue ver qual é o diferencial da minha máquina em relação aos meus concorrentes. O que dá para de repente ajudar nessa customização, né? Ele vê ali e já pede para vocês. Isso, exatamente. Ele vê, ele sobe na máquina, ele vê tal, ele está junto em contato com a fábrica e com a concessionária, né? Isso é bastante importante nesse sentido aí. E nessa perspectiva, quando a gente fala de marketing, a gente pensa que nem a minha primeira pergunta para ele, né? Campanha, aquilo que é, vamos dizer, via de regra, mais comum à maioria das empresas. E ao mesmo tempo é importante você entender como é que você se relaciona com o teu público. Porque afinal de contas, cada mercado, é um público peculiar, você aborda de diferentes maneiras.
Aqui ele entendeu que esse relacionamento, indo até as propriedades, fazendo eventos, demonstrando o produto, que na verdade não deixa de ser um test drive, né? Isso, Ali exatamente. para ele poder colocar a máquina na terra dele e sentir se esse produto precisa ser adaptado, ou seja, a gente está falando de nicho, precisa ser mais customizada para atender aquela pequena ou média propriedade. Bom, falamos de marketing. Agora vamos falar de comercial, né? São concessionárias pelo Brasil. Isso está em expansão ou o número que vocês têm já atende a demanda nacional? Não, até expansão, né? Sempre nós temos algumas áreas que a gente chama de áreas livres, né? Tá? Então, quando você tem uma área livre, aquela concessionária mais próxima ela pode atender. Não está dentro do contexto dos municípios dela, mas ela pode. Territorialmente é muito grande. Isso, exatamente. Então, quando vamos dizer, você começa a vender dentro de uma região, desperta interesse de uma outra concessionária. Então, normalmente ele entra em contato conosco. Se a área for considerada livre, a gente faz a nomeação daquela concessionária, ele estando dentro dos nossos padrões de exigência, né? Você tem que ter uma concessionária que ela faça o pós-venda, que ela venda a peça, que ela tem condições para fazer todo esse trabalho junto ao cliente final, né? Que hoje trator, na verdade, é pós-venda, né? Tá, uma máquina agrícola é pós-venda. Quando você tira o pedido, você fechou a primeira máquina. Ele vai comprar a sua segunda máquina a partir do momento que tiver uma pós-venda que esteja de acordo com a necessidade dele. Quer dizer, ele não quer dor de cabeça nesse sentido. Exatamente. Ele teve alguma questão que ele precisa solucionar com aquela máquina, ele sabe que vai ter esse pós-venda disponível para ele a qualquer momento. Agora, nesse momento que a gente vive de marketing, de comunicação, o marketing digital, pelo que eu estou vendo, acaba sendo um fator muito agregador. Porque a gente está falando de concessionários que atendem territorialmente. Só que de uma propriedade para outra, né? São terras e terras e quilômetros e quilômetros. E de repente a internet chega para todos os produtores do Brasil de uma vez só e você consegue mostrar o seu produto. Demonstrar através de um vídeo para ele despertar o interesse e aí você ir até ele e fazer. Quer dizer, veio muito para agregar e facilitar demais o trabalho de vocês. Ah, bastante. Inclusive o produtor, quando ele vai na concessionária atrás de um produto, ele sabe mais do produto que a própria Eu ia perguntar concessionária. isso, porque Entendeu? acaba sendo, nas concessionárias de carro, já ouvi isso, né? Quer dizer, antigamente, o vendedor ele tinha que entender tudo do carro, porque ele ia demonstrar. Luz de cortesia, olha, tem um porta-trecos aqui, você abre essa porta, não sei o que tal. Hoje, pelo menos eu que falo, e eu também já, quando fui comprar carro, passei por isso. Já fui direto na negociação. Quanto custa? Como é que eu vou pagar? Porque o carro eu já conheço. Eu já sei quais são os modelos que tem daquela linha, já sei qual que me agrada, Exatamente. já vi o test drive através da internet, quer dizer, essa parte está feita. Praticamente o veículo está vendido, então a negociação com vocês é dessa forma também. Isso, máquina está começando, partindo para esse lado já, né? Então, a questão do conhecimento o produtor já tem, tá? Hoje, os filhos de produtores mais velhos, né? Quando ele vai comprar sua máquina, ele já sabe, né? Sabe qual é o motor que está lá, qual é a potência, qual é o espaçamento, tá? Muitas vezes ele só quer detalhes de, como você falou, da negociação, né? Qual a linha que ele vai usar, né? Ele vai se encaixar num consórcio, funciona isso? entendeu? Conta pra mim. Quando o produtor, a gente está falando de pequenos e médios, ele precisa de uma máquina. Quem que financia isso? Quer dizer, tem compra à vista? Tem financiamento? Você falou de consórcio? Quais são as modalidades? Hoje tem inúmeras ferramentas, né? Hoje a venda à vista do trator é uma porcentagem pequena, né? Normalmente existem linhas de crédito, né? Tá? Do governo, tá? Financiada pelo BNDES, que atende, né? Pequeno, tem linha para o pequeno, tem linha para o médio e a linha para o grande. Então o governo divide essas linhas aí, né? Então assim, o governo, no caso do Mais Alimentos, o produtor do Mais Alimentos ele já sabe o que ele precisa para se enquadrar nessa linha. Tá? E quando ele não sabe, o vendedor da concessionária vai ver se ele se enquadra e oferece essa linha. E fora isso, nós temos consórcio, né? Tá? Temos CDC, aí tem inúmeras formas de você adquirir a máquina. Bom, aqui obviamente, para você que trabalha na área rural e é pequeno, médio empreendedor dessa área, a gente tira uma dica para as pessoas que não estão no campo. Porque ele falou que são poucos aqueles que compram equipamento à vista. E faz sentido. Porque muitas vezes você tem o seu caixa. E é importante você ter o seu caixa. De repente você emprestar o dinheiro no sentido de um financiamento, você mantém o seu caixa em dia. Ao mesmo tempo você faz um financiamento que você vai render dinheiro através dessa máquina. E aí, obviamente, você vai pagar esse empréstimo com os juros
isso vai se compensar e você não vai precisar mexer naquilo que está guardado como segurança, como caixa da empresa. Isso vale até para a nossa vida, viu? Mas o famoso cartão de crédito. E aí, por isso então, Isso, a né? preferência pelo financiamento. Voltando um pouquinho no governo Fernando Henrique Cardoso, ele criou o programa chamado Finame Moder Frota. O que significa? A modernização da frota. Porque fizeram um levantamento na época que todas as máquinas agrícolas tinham um tempo útil de vida em torno de 45 anos. Entendeu? Nossa. E isso era o que mais gerava custo dentro de uma propriedade agrícola. Tá? Então, a partir daí, o governo criou essa lei justamente para quê? Para que o produtor pudesse modernizar a sua linha, reduzindo o custo. Então, hoje, os financiamentos eles são a longo prazo, 10 anos, né? A maioria 10, 8 anos, né? 7, nessa faixa aí. Então, é o tempo que o produtor, ao pagar essa máquina, ele praticamente não vai ter manutenção dessa máquina, só o combustível. Tá? Então, quando está encerrando esse financiamento, ele já passa essa máquina para frente normalmente e já adquire outra. E na realidade faz todo sentido, porque você está falando de novas tecnologias que vão poluir menos, você está falando de segurança para quem está operando, porque tudo isso inova, né? Claro, facilita o dia a dia do campo. É isso, gente. São várias questões que a gente acaba falando sobre marketing, sobre essa relação mais comercial. Aqui eles fabricam as máquinas, distribuem para as concessionárias e as concessionárias vão atrás dos clientes. Quais são as principais demandas que hoje seus clientes trazem para você e que aí você quebra a cabeça para poder resolver e entregar? Na verdade, é aquilo que a gente colocou, né? Nós somos uma fábrica de pequeno e médio, né? Que atende o pequeno e o médio produtor. Né? Nós temos produtos de 24, né? a 82 cavalos, que seriam 6. Em valores, quanto significa? De quanto a quanto? A gente pode falar de 90 a 320, né? Tá? Que aí vai para os tratores cabinados. Gira em torno desse montante aí. Que isso, na verdade, seria diluído em 10 anos, de repente. Exatamente. Obviamente que tem taxa de juros, mas quando a gente está falando de BNDES, é os juros que é para facilitar, né, o empreendedor para que ele possa, de fato, trocar o seu maquinário e facilitar a operação. E aí isso começa a fazer um pouco mais de sentido, engloba tudo isso que a gente está falando. Marketing e comercial, tem algum outro ponto que você gostaria de deixar para o nosso telespectador aqui? Você como o responsável por essa área em uma das maiores, aliás, a maior empresa de tratores nichados do Brasil, 100% capital nacional. Exatamente. O que eu gostaria de dizer é que nós produzimos de acordo com a necessidade do produtor. Tá? Então, isso é luxo, viu? É privilégio uma empresa chegar e dizer isso para o consumidor. É um diferencial que todo mundo procura. Exatamente, quando eu falei no início da minha entrevista que quando a gente faz dias de campo, é ali que você capta a necessidade de algum produtor. Quando você vê que essa necessidade ela começa a passar a ser de 2, 3, 4, nós colocamos isso nos nossos estudos para poder desenvolver esse produto. Então, numa linha 1155, que é um trator de 42 cavalos, nós temos mais de 49 versões. Aí o cliente que está nos ouvindo, mas por que isso? Porque você vai trabalhar embaixo de uma parreira, né? Terrenos acidentados, baixinho. né? Então tem tratores, né, que o mercado ele só muda pneu e muitas vezes não se adequa ali. Nós vamos lá, estudamos, vamos trabalhar com esse nível de altura, baixamos o trator, o produtor aprova, nós lançamos no mercado. Então é esse nosso grande diferencial. Tá? Esse é o que nós temos a oferecer ao nosso produtor. É o famoso pulo do gato, senhoras e senhores. Gostou? Exatamente. Não acabou não, ainda tem mais uma etapa. Te espero na sequência, hein? Não vai mudar de canal, porque esse é o canal Empreender. Assistir é sempre um bom negócio. Bom, César, ó, gente, eu vou passar aqui um desafio para ele, porque ele vai explicar pra gente, então, na prática, o que basicamente todo trator tem aqui dos produtos dele e o que é customizável. Existe essa palavra? Então, Exatamente, customizado. Bora lá. Esse aqui vai ser o exemplo? Isso, exatamente isso aí. O que tem aqui, então, que todo trator tem? O motor é igual? Não, tem variação. O formato é igual. O motor seria igual, dependendo da potência. Então, Tá. isso aí, tá? Aham. O que eu teria de customizar aqui? Seria a altura, Tá. volante baixo,
tudo que se refere à altura e espaçamento do trator. Quer dizer, largura dele pode ser Largura, menor. isso. Porque dependendo de onde ele vai passar, Ele precisa ter quer uma dizer, largura. pé de café tem uma distância do Isso. pé de laranja, que tem Esse aqui, distância ó, da horta. Foi desenvolvido para uva, tá vendo? Inclusive a gente Ah, tá. personaliza ele, entendeu? Ah, que legal. Isso aqui Tá. então é para parreiras. Parreira, exatamente. Porque aqui qual que é o objetivo dele? É passar. Debaixo de a parreira, normalmente ela é fechada, né? Tá. Então ela tem problema de altura, Aham. tá? Então quer dizer, tem que ser baixo. Tem que ser Para baixo. poder passar por ali e ter uma carretinha atrás que Isso. vai recolhendo, colocando. Ou isso vai de cada propriedade? Como é que funciona isso? Isso vai mudando de acordo com a parreira, né? A altura da parreira. Uhum. Tá? Então, um fator muito importante aqui, na verdade, é o operador. Tá? Tá. O operador ele tem que estar bem cômodo no trator. O que acontece normalmente, por que a gente desenvolveu essa linha? Porque normalmente os demais tratores, o operador trabalhava a curva, né? Então a gente baixou o banco, baixou tudo para que o operador, além de baixar o trator, ele consiga trabalhar. Ah, uma isso é muito forma legal, porque olha só, vem cá, ô Diego, não sei se vocês vão entender muito bem, olha só, olha onde está a posição dessa cadeira, tá vendo? Tá mais para baixo, tá na altura, aqui olha só, o encosto desse paralama, correto? Agora se a gente vir para esse outro trator aqui, olha só como a cadeira está bem mais alta Exatamente. em relação a esse paralama, Isso. praticamente o assento está acima do paralama. Tudo Olha- bem que aqui a gente está falando de um outro tipo De um de trator, cafeeiro, né? de um cafeeiro. Isso. E aí, por isso, então, essa necessidade está mais alta, porque afinal de contas também a gente está falando de um pé de café que é Isso. quase uma árvorezinha. E na verdade ele não tem limitação de altura no café, né? Ele tem somente de largura, tá? Ah, tá. Olha o volante desse trator aqui, ó. A altura, olha aquele lá. Tá? Então isso que é personalizar a máquina. Tá? Que legal. E isso, claro que vocês têm que atender a demanda do cliente para poder, então, todo mundo sair satisfeito. Que Exatamente. bacana, hein? Tá? Gente, Então- vocês já pensaram que também poderia ter nicho para trator? Eu nunca pensei isso, sabia? Eu imaginava que, de repente, a empresa que sempre fabricou tratores tamanhos grandes faria os menores, só que realmente é uma proporção completamente diferente, são mercados completamente Isso diferentes. é aquilo que eu te falei no início, é o propósito da empresa é justamente atender aquela necessidade daquele cliente. Bacana, gostei, gente. É isso. O que dá para personalizar aí no teu mercado? De repente você acaba descobrindo um nicho, né? Interessante, bacana. Vamos seguir. Bom, gente, essa edição do Por Dentro das Marcas está chegando ao fim. Muito bacana conhecer a produção de tratores, nicho de mercado no agro. Muito curioso, né? Bom, César, obrigado, viu? E eu que agradeço, obrigado por ter vindo, tá? Nas vezes por Valeu, esse Nelson. apoio para nós aí. Obrigado. É isso. Obrigado. Gostei demais de conhecer. Acho que você que está em casa também. E é isso, gente. Nosso objetivo aqui é poder sempre surpreender você que está aí do outro lado, te inspirar, porque com certeza assistindo esse programa, você que está em casa vai mudar alguma coisinha, ou pelo menos a sua motivação pode estar diferente a partir de amanhã, quando você entrar dentro do seu negócio. Aliás, pode ser até hoje, dependendo do horário que você está assistindo. E só para te lembrar, tem episódio novo, programa novo, da terça-feira, 10h30 da noite, aqui no canal Empreender. Assistir já o meu negócio. Até semana que vem. Tchau. Obrigado.